Ô, Caio, eu tenho uma pergunta aqui, da qual tem me ocorrido, eu gostaria de saber o que acha, sabe? Uma mulher que escreve, mandou lá no caio.net. Assim, aquela coisa, Caio, de, assim, de que trabalhará para se sustentar, pois o homem suará no seu rosto para comer. Isso foi pago junto com todas as outras coisas lá na cruz em Cristo ou não? Olha só, isso aí é um fenômeno da subsistência humana. É claro que não foi, não é? Eu continuo suando. O Evangelho diz que quem não trabalha, então que não coma. Que é aquele cara que não quer trabalhar, não está falando do mendigo, do despojado, do velho, do empobrecido, do doente. Não. Ele está falando daquele indivíduo saudável que podia trabalhar e decidia ficar vivendo, chupando sangue das igrejas, pedindo oferta aqui, oferta ali, e aonde iam, vendiam miséria, 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 para ver se comoviam as pessoas. Então, Paulo diz acerca desses que quem não trabalha, que não coma, porque existem pessoas que não podem trabalhar e que precisam ser ajudadas a comer, a sobreviver. Isso faz parte de ser corpo de Cristo, de ter mais e ajudar quem tem menos, de ter um coração com olhos para a miséria humana, tem coração para a miséria humana, é misericordioso, compassivo. Isso tudo é evangelho. Se isso não estiver em nós, não há evangelho em nós. No entanto, não é evangelho você ser jovem, forte, capaz e com competências, com possibilidades, com energias e viver de maneira vampiresca, chupando sangue de igrejas, de comunidades e se inflando como se a sua juventude carismática fosse algo que em si merecesse ser sustentado para você nunca ver o esforço do trabalho. Aí são criados um monte de parasitas. Um monte de parasitas. Eu creio que quem prega o evangelho mesmo se afadiga de dia e de noite no ensino da palavra, na pregação, na ajuda às pessoas. Esses que pregam o evangelho, que devam viver do evangelho. Mas são aqueles que se afadigam mesmo, que não estão de brincadeira, que qualquer um vê que estão suando, dando a vida. Agora, aquele que quer viver se espreguiçando no evangelho, que não coma. Então, portanto, o que se disse lá no início, do suor do teu rosto viverás, comerás, das tuas fadigas tu te sustentarás, tem a ver com uma necessidade precípua de terapia para o ser humano. Sem trabalho, a alma adoece. Adoece. E existe, desde que se disse que nós éramos os mordomos do jardim, nós temos um mandato cultural de trabalhar, de produzir, de limpar, de embelezar. Isso faz parte do mandamento cultural que nos foi dado antes mesmo daquilo que se convencionou chamar de a queda. Foi para ser mordomo do jardim, já tinha trabalho e cultura em produção. Aí vem a história do capítulo 3 de Gênesis e vem aquelas maldições, dentre elas, do suor do teu rosto viverás. Porque o que antes poderia ser feito de uma maneira muito mais leve, provavelmente, e prazerosa, agora, depois que se disse maldita é a terra por tua causa,
Dela procederão, nela nascerão cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Tu vais ter que limpar, roçar, cuidar para poder comer dela agora. Senão tu não vais te alimentar. Se instituiu o trabalho como necessidade de subsistência e o trabalho como necessidade psíquica. Eu adoeço sem trabalho. E a maioria das pessoas que não trabalham adoecem. E aquelas que não adoecem por entrarem num estado de disfunção mental, existem, todavia, num estado de disfunção social. E você veja, por exemplo, o que acontece com os playboys e os filhinhos de papai, que não precisam trabalhar. Eles adoecem, eles se retardam, eles se tornam idiotas. É verdade. O caráter é forjado pelo esforço do trabalho, da responsabilidade, da necessidade de se esforçar para contribuir. Mesmo quem trabalha sem precisar tanto do dinheiro, porque são pessoas que já têm alguma coisa ou já são herdeiras de alguma coisa, mas se elas não trabalharem, elas adoecem, ou porque se tornam pessoas supérfluas, tolas, ou então porque se tornam pessoas extremamente vazias pela improdutividade, ou porque se tornam pessoas extremamente angustiadas pela dessignificação das suas existências. De modo que o trabalho é uma validação necessária. Por isso faz parte da dignidade humana trabalhar, pleitear o trabalho, como faz parte do Estado oferecer condições de trabalho, como também faz parte de qualquer governo que seja socialmente sério e responsável, mesmo, ser um grande promotor de oportunidades de trabalho, ou, quando a situação é de uma gravidade enorme, como a que vivemos agora, ser aquele que reúne recursos para tanto atacar um lado da questão, que é o lado sanitário, quanto atacar o lado econômico-financeiro, que é não deixar as pessoas passarem necessidade para poderem ficar em casa o maior número possível, para poder se fazer uma queda, uma curva forçada da pandemia, enquanto se aplica o maior número possível de vacinas, para depois se voltar a trabalhar a plenos vapores, a pleno vapor, como, por exemplo, Israel está fazendo, e daqui a um pouco mais de tempo os Estados Unidos farão também, e outros países que não são negacionistas, ou que deixaram de ser quando trocaram a presidência, estão fazendo. Então, trabalho é uma bênção, né? Você deve pensar no trabalho como uma coisa muito chata, um peso muito grande. Aí, para quem o trabalho é um grande peso, aquilo ali parece que é o cumprimento da maldição divina. A grande sabedoria da vida é a gente buscando desde novo, aí se treinando, buscando discernir, buscando aprender, buscando com alguma seriedade na vontade de perceber, desde 12, 13, 14 anos de idade, buscando a sua inclinação, ou as suas melhores inclinações, para já ir dando um foco um pouco mais nítido, e você ir crescendo na direção daquilo a que você naturalmente se incline. Porque quando a gente faz aquilo ao que a gente se inclina para fazer, a gente faz com prazer. Por exemplo, do ponto de vista psicológico, conquanto eu tenha trabalhado igual um cavalo, um jumento,
desde os 18 anos de idade, e os meus filhos sabem o quanto, e os que trabalharam comigo aqueles anos todos sabem o quanto eu trabalhei. Hoje, que eu quase já não trabalho, é comparado com aquilo, porque é difícil você encontrar um cara, na minha idade, um pastor que pregue todo dia. E eu me diminuí agora, mas vocês me lembram como eu estava 3 vezes por dia durante os primeiros meses da pandemia. Então, eu gosto. A minha mulher sabe que, às vezes, eu estou morto de cansaço. Tem dias que, se eu fosse deixar o meu corpo decidir, naquele dia, porque eu tive contrariedades que me cansaram ou qualquer coisa assim, e se eu fosse me entregar ao meu corpo, eu não faria. Mas eu venho, quando eu sento aqui, que eu começo a acender as luzes. Tchá! Haja luz e houve luz. E o mundo começa a ser criado. E tudo começa a ser formado, porque eu tenho a bênção extraordinária de ser um magnata do significado. Eu sou um magnata do significado. Poucos seres na face da Terra são tão ricos de prazer de significação no que fazem quanto eu, que não faço só para uma carreira terrena, que é a menor parte disso tudo. Eu estou fazendo uma carreira eterna, celestial, que será concluída com uma coroa de glória. Então, meu Deus, que privilégio é esse? Agora, por que se distraiu? Por que não quis desenvolver o que melhor podia? Ou porque teve crises de autoimagem? Ou porque foi esmagada por um pai, por uma mãe que diziam que você não tinha capacidade para coisa alguma e que se viram forçados a fazer o que apareceu? Ou porque a pobreza foi tão grande que, por mais que você se esforçasse, você não conseguia sair dos primeiros degraus escolares, esforço, depois teve que fazer alguma coisa para sustentar você e a família. Mas é para esses que Paulo diz o seguinte, ele está falando também com os escravos. E ele diz, tudo que te vier à mão, tudo. Você imagina a condição de um escravo no Império Romano. Tudo que te vier à mão, ou de uma mulher no primeiro século, com aquele esmagamento machista terrível, tudo que te vier à mão, faze-o de todo o coração. Ou o próprio cidadão, tendo que sobreviver num império absolutamente ditatorial, aonde o imperador era cultuado muitas vezes como um deus. Mas ele diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o de todo o coração. E é isso que salva aqueles que, porventura, tenham que trabalhar naquilo que não é o seu prazer ou o seu chamado original para realizar. Aí você tem que transformar tudo numa grande devoção. Tudo. Todas as coisas têm que ser feitas como uma contínua devoção. Mas, nesses casos, eu, às vezes, olho aqui de uma saleta na frente da nossa casa, quando o caminhão do lixo vem passando, ele já passa meia-noite, passa tarde. E, de vez em quando, eu estou por ali e eu dou uma chegada para ficar na janela olhando.
E não é raro você se surpreender com o bom humor daqueles homens, ou frequentemente com um deles cantando um louvor, pegando o lixo, jogando para lá, pegando para lá e correndo para o outro lado da rua, e um canta, o outro brinca, eles riem e eles seguem. Tudo que tiver à mão para fazer é a única maneira de você não se deixar esmagar, nem afogar, nem alagar pelo suor, pelo dilúvio dos suores dos trabalhos cansativos. É só se você aprender a dar essa resposta no coração, tá bom?